Olá turma, eu sou Maurício Monteiro, professor de Química de vocês, e hoje vamos falar o que? De evolução dos modelos atômicos, parte 3. Vamos continuar esse assunto, tá? Então vamos lá. Você já ouviu falar no termo dualidade partícula-onda? Então é o seguinte, gente, a luz ela se comporta ora como onda, ora como partícula, e as partículas se comportam como onda em determinadas situações. Para entender isso melhor, veja esse experimento simples, tá? Bombardeando elétrons por um feixe único, nós percebemos o surgimento, o aparecimento de uma fenda, de uma marcação, única no anteparo após atravessar a fenda, beleza? Mostrando que a onda se comporta como que? Como partícula, beleza? Perfeito. Agora, então, se eu acrescentar, gente, duas fendas, eu observo, ao invés de duas marcações, eu observo a formação no anteparo de uma franja com várias marcações, com várias linhas. Como é que pode? Se eu apresento apenas duas fendas, então os meus elétrons, as minhas partículas, na verdade não são apenas partículas, se comportam também como onda. Summerfield disse o seguinte, gente: um elétron numa mesma camada apresenta energias diferentes. Como poderia ser possível se as órbitas fossem circulares de acordo com o modelo atômico de quem? De Bohr. Então ele sugeriu que as órbitas elas fossem elípticas. Por quê? Órbita elíptica apresenta diferentes excentricidades, ou seja, diferentes distâncias do centro, tá? Gerando então energias diferentes para uma mesma camada. Então o modelo dele ficou dessa forma, bem bonitinho, tá? Para cada camada eletrônica N, havia uma órbita circular e N-1 órbitas elípticas de diferentes excentricidades. Olha que lindo o modelo dele. E aí, a exemplo da camada M, tá? Eu tenho 3 menos 1 igual a 2, ou seja, uma órbita circular e duas órbitas elípticas, beleza? Na camada M eu tenho essa distribuição, essa organização, tá? Bom, agora a gente começa a organizar o meu átomo, tá? Temos aí já um modelo mais legalzinho, mais interessante, e aí eu vou utilizar números quânticos para poder identificar, para localizar o meu elétron, pelo menos tentar localizar o meu elétron, beleza? Então, o primeiro número quântico é o número quântico principal, ou N. E o que seria, Maurício? São os níveis de energia ou camadas eletrônicas, tá? Quais são essas camadas? Você já está cansado de saber. É a K, L, M, N, O, P, Q. Maurício, mas você não disse que eram números quânticos? E cadê os números? Calma, gente, relaxe. Olha aí, camada K, o número quântico referente a ela é 1, L, 2, M3, N4, O5, P6 e Q7. Por exemplo, se eu falar número quântico principal 4, você sabe que eu estou falando da camada N, beleza? Então, importante você lembrar, não esqueça, quanto maior o valor de N, ou seja, mais afastado do núcleo, maior será a energia potencial do elétron. Portanto, esse elétron será menos estável. Maurício, e isso significa o quê? Por exemplo, você tem uma cebolinha. Eu gosto de comparar as camadas de um átomo com as camadas de uma cebola. Uma cebola, você tem qual é a camada mais vulnerável, a mais fácil de ser cortada? É a de dentro ou a de fora? Claro que é a de fora, é a primeira, é a mais externa. Então, a gente vai entender que no átomo, a camada mais externa, onde estão os últimos elétrons, vão ser camadas mais vulneráveis, tá? Estudando, gente, a estrutura fina dos espectros de emissão, observou-se que aquelas linhas não eram linhas únicas, tá? Com a melhoria dos equipamentos, das análises, viu-se o quê? Que aquela linha era formada por um conjunto de linhas, tá? Beleza? Surge então o número quântico secundário, ou
L. Gente, esse número quântico ele é formado por subníveis que são S, P, D, F. E seus números são quais? Respectivamente, S representado pelo 0, P, 1, D, 2 e F, 3. Subníveis existem elétrons, tá? Então, cada subnível tem uma quantidade máxima de elétrons. O S tem no máximo 2 elétrons, o P 6, o D 10, o F 14, tá? Então de 4 em 4 a partir do 2. 2 mais 4, 6, mais 4, 10, mais 4, 14, tá? Fica fácil assim, não é? Então vamos lá. 3P4. O que molesta, Maurício? Isso significa. O 3 significa nível ou camada. 3 é a camada o quê? A1 é a K, A2 é a L, A3 é a M. Perfeito. O P é o subnível de energia, que cabem até 6 elétrons. Mas nesse caso eu tenho quantos elétrons? Número de elétrons igual a 4. Então na camada 3, no subnível P, eu tenho 4 elétrons. Perfeito? Importante, gente. Cada nível de energia, que é a camada eletrônica, está dividido em N subníveis, que são relacionados aos movimentos, que é a energia cinética. Você já sabe disso, tá? Dos elétrons ao redor de quem? Do núcleo, beleza? Heisenberg, gente, falou o seguinte: brother, olha para mim, é impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron. Princípio da incerteza. Então, gente, pegando um átomo aí de hidrogênio com seu único elétron, olha a velocidade, meu amigo, é muito rápido. Não tem como determinar aonde ele está exatamente no átomo, mas nós podemos determinar uma região de maior probabilidade. Essa região ficou chamada de orbital. Então, orbital é a região do átomo onde a probabilidade de encontrar o elétron é o que? É máxima, tá? Então, número quântico magnético, gente. Temos aí o modelo de Bohr e o modelo de Heisenberg. Veja só que o modelo de Heisenberg, ele dá uma probabilidade de se encontrar o elétron. Ele não dá uma certeza como dava o modelo de Bohr. Perfeito? Então, o número quântico magnético ele indica a orientação do orbital no espaço. Não podemos então afirmar que o elétron está no orbital, apenas que existe uma grande probabilidade dele se encontrar lá, tá bom, gente? Então, um orbital, gente, ele pode conter no máximo 2 elétrons com spins opostos. Maurício, e o que são spins? Calma, vai ser o nosso próximo número quântico, relaxe, já já a gente fala. Então temos aí o desenho dos orbitais que existem em cada subnível, beleza? Onde o nosso foco maior será nos subníveis S, nos subníveis P, tá? Então cada subnível, gente, vai apresentar um número determinado de orbitais. Então subnível S vai ter apenas um orbital, o P 3 orbitais, o D 5 orbitais, o F 7 orbitais. Vamos explicar isso melhor. Por exemplo, então cada orbital é representado por um quadradinho, onde cada quadradinho cabe em quantos elétrons? 2, representado por essa setinha, uma para cima e uma para baixo, tá? Eu comparo os subníveis, gente, com seus orbitais com meio de transporte. Então, o subnível S só tem um orbital, só cabem então 2 elétrons. Eu comparo com a moto, que só cabem 2 pessoas. Já o subnível P possui 3 orbitais, cada orbital tem no máximo 2 elétrons, totalizando então um total de 6 elétrons. Eu comparo com quem? Com um carro lá de 6 lugares. Subnível D, então 5 orbitais, 5 vezes 2, eu tenho 10 elétrons possíveis nesse subnível. Compara aí com a Kombi, eu nem sei se a Kombi apresenta apenas 10 lugares, mas só para ilustrar, certo? E por fim, o subnível S tem aí 7 orbitais, 7 vezes 2 dá quanto? 14. Aí você tem uma van maior, aí uma van com 14 lugares, beleza? Gente, James Maxwell afirmou o seguinte: cada vez que uma carga elétrica se movimenta, ela gera em torno dela um campo magnético, não é, Totó? Ai, que menino, que medo!
Então, número quântico spin. Prometo que é o último número quântico, viu, gente? Representado pela letrinha S. E o que ele significa? Ele descreve a rotação do elétron em torno do seu próprio eixo, tá? Então, o spin paralelo ele pode ser representado por sendo mais 1/2 e o spin antiparalelo é menos 1/2, tá? Lembrando o seguinte, gente, temos uma repulsão elétrica provocada pela carga negativa dos elétrons e uma atração magnética provocada pelos spins que possuem rotação oposta entre si. Então, cada orbital só pode ter até 2 elétrons, beleza? Então, para você não esquecer, gente, a sequência dos números quânticos, nós temos do mais geral, que é o N, passando pelo L, que é o secundário, número quântico secundário, o M, o magnético, e o S, spin. Na sequência, então, eu vou criar uma frase para você não esquecer mais, tá? Então, NLMS, não lamba minha espinha. Mas aí, fazendo outra relação, gente, nós temos o seguinte, que o N é equivalente ao bairro. Se a gente estiver falando, querendo encontrar o endereço de uma pessoa, nós vamos primeiro para do mais geral até o mais específico. Então, bairro, rua, prédio, até chegar no apartamento daquela pessoa, onde existe a maior probabilidade dela ser encontrada, beleza? Olá, onde você mora? Ah, eu moro na camada 1, que é a camada K, no subnível 0, orbital 0, e o meu spin é menos 1/2. Maneiro, eu também, só que meu spin é mais 1/2. Vamos formar um lindo H2. Linda história de amor, né, gente? Parece novela mexicana, tá? Galera, fortíssimo abraço. Até o próximo vídeo, gente, que vai ser sobre distribuição eletrônica. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.